Continuando a nossa série de comentários práticos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nos dois episódios anteriores a gente falou sobre alguns conceitos técnicos, e alguns conceitos também relativos às pessoas envolvidas na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, seja nas empresas, seja nos órgãos. E agora a gente vai falar de alguns conceitos relativos às bases para o tratamento de dados pessoais. Um primeiro conceito que nós temos também lá da LGPD a respeito disso é o conceito de consentimento. O consentimento é toda manifestação que seja informada de maneira inequívoca pela qual o titular de dados pessoais concorda com que seus dados sejam tratados por um controlador para uma finalidade específica. Ou seja, então, quando o cliente, por exemplo, de uma empresa, ele vai lá e preenche um formulário e concorda que através desse formulário preenchido a empresa mande promoções para ele ou entre em contato com ele para oferecer produtos e serviços, isso por exemplo, uma espécie de consentimento. A gente vai abordar um pouco mais para frente lá, quando a gente falar das bases para o tratamento de dados pessoais. Então, o consentimento, ou seja, é a manifestação livre e inequívoca do titular de dados para que os seus dados pessoais sejam tratados por uma determinada empresa, por um determinado órgão. Tem um outro conceito que a gente está lá na LGPD que fala do conceito de bloqueio, que ou seja, a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento de dados, ou suspensão de operação de qualquer banco de dados pessoais. E isso está relacionado com as sanções administrativas que a LGPD traz agora a partir de agosto de 2021, porque ela prevê que quando houver algum problema com o tratamento de dados pessoais e esses problemas eles causem prejuízos, vazamentos de dados, a empresa pode sofrer, por exemplo, um bloqueio desses bancos de dados. Então vamos dizer que a sua empresa tem um e-commerce e lá você tem uma falha séria de segurança e vaze as informações dos seus clientes. Você pode ter aí um bloqueio, ou seja, ter suspensa as suas atividades de tratamento de dados. Ou seja, isso pode significar tirar o seu site de e-commerce do ar. Eliminação é um conceito polêmico que a gente tem na LGPD, que quer dizer que eliminação significa a exclusão de todo dado pessoal ou de um conjunto de dados armazenados, independente do procedimento empregado. Então, inclusive lá fala mais para frente que um dos direitos do titular é a exclusão dos seus dados. E a gente sabe que isso, às vezes, de maneira técnica, é difícil você excluir dados, porque alguns dados de clientes podem estar ali, dados de pessoas, estar vinculados a uma questão de integridade de dados, de bancos de dados. Você não pode simplesmente excluir esses dados. Mas existem aí outras formas de alternativas para eliminação, que é a própria anonimização. Mas quando a LGPD fala de eliminar dados, seja você pegar aquela ficha de papel e passar no picador de papel, ou seja, excluir permanentemente um registro do seu banco de dados. Transferência internacional de dados também é um conceito muito importante para a gente entender, principalmente nesse conceito, nesse ambiente que nós temos agora de computação em nuvem, de sistemas online, que a transferência internacional de dados é a transferência de dados pessoais para o estrangeiro, para o organismo internacional, qualquer outro local, ou seja, você transferir dados de um titular de dados de um controlador para outro, ou seja, você tirar aqueles dados do país e transferir para outra pessoa ou para outro serviço de armazenagem. Isso pode ser considerado transferência internacional de dados. Uso compartilhado de dados é a comunicação, a difusão, a transferência internacional, a interconexão de dados pessoais, o tratamento de dados compartilhados por pessoas ou órgãos, por entidades públicas no cumprimento das suas obrigações legais, entre pessoas, de entes privados, de maneira recíproca, com autorização específica, em mais de uma localidade, de acordo com as finalidades de tratamento permitidas. Então, o que é esse compartilhamento de dados? Por exemplo, quando você usa um banco de dados de proteção ao crédito, por exemplo, ou quando você compartilha esses dados com um parceiro comercial, isso é considerado um uso compartilhado de dados. Mais para frente nós temos alguns conceitos que falam aí sobre a própria proteção de dados pessoais, alguns instrumentos para proteção de dados pessoais.
A LGPD fala lá no artigo 5º, no inciso 17º, sobre o relatório de impacto à proteção de dados. O que é esse relatório? É uma documentação específica que ela vai dizer, quando você fizer o seu projeto de adequação, quais são os riscos envolvidos, né, de segurança e de privacidade nesse tratamento de dados pessoais que você trata. A LGPD também traz alguns conceitos, como por exemplo, órgão de pesquisa, né? Aqueles órgãos, né? Aquelas entidades que fazem pesquisas, né? Para fins seja IBGE, IBOP, por exemplo. Então, é um conceito que a LGPD traz. E um outro conceito que ela traz lá é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão responsável pela implementação e pela regulação das normas específicas da LGPD. Então, com esses últimos conceitos aqui, a gente termina o nosso comentário sobre o artigo 5º da LGPD, entendendo os principais conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicabilidade. Muito obrigado e até o próximo.